Na aula passada, nós paramos no versículo 17. Vamos dar continuidade hoje a partir do 18. Talvez a gente não acaba hoje. Estou falando, minha voz já é meio ruim, ainda gripei, mas vai ser desse jeito, tá? Como nós vimos na aula passada, Romanos 8 é um livro encorajador, não é verdade? Ao ler esse capítulo, a gente se sente confortado, tá? Ao entender que em Cristo Jesus não há mais condenação. Inclusive é o que diz o primeiro versículo, né? Não há condenação aos que estão em Cristo Jesus, né? O livro já inicia dizendo isso. Então, todo o peso do pecado, a insegurança, a dúvida, né? Tudo isso aí perde a força quando a gente entende o que Deus fez por nós através de Jesus, tá? A gente viu que durante o seu ministério terreno, Jesus pregou a palavra, ensinou a verdade, né? A palavra da salvação, e muitas pessoas ouviram e creram. E a essas pessoas, Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vós serão meus discípulos, né? Só que nós não permanecemos na palavra, ou melhor, não somos salvos porque permanecemos na palavra, mas é meio inverso, a gente permanece na palavra porque nós fomos salvos por Jesus, não é verdade? Se a gente pensar bem, isso aí que diferencia o verdadeiro, genuíno, né, autêntico cristão daquele que só professa ser cristão da boca para fora, tá? Jesus também disse: conheceis a verdade vos libertará, né? E o que é a verdade? É a própria pessoa de Jesus, a sua palavra, né? Esse versículo aqui ele é bem curioso e tem que haver um entendimento, porque vem a pergunta, né? Como que alguém pode ser livre se colocando sob o senhorio de Jesus, não é verdade? Como é que eu posso ser livre entregando a Jesus a direção na minha vida, né? Afinal, ser livre não é ser dono do próprio nariz, eu tomar as decisões que eu acho que é melhor para a minha vida, não é verdade? É o livre-arbítrio, fazer o que entender com a minha vida. Eu vou dizer que não, porque primeiro, essa ideia aí de livre-arbítrio, para escolher o que é melhor para a gente, ela é falsa, tá? Ninguém faz as suas próprias escolhas por decisão própria, né? Por espontânea vontade. Vocês vão entender, Adão ele pode escolher, a gente já não. Depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano, né? Depois da queda do homem, lá quando Adão troca a glória de Deus pela desobediência, as nossas escolhas, elas passaram a ser ditadas pelo pecado que habita em nós, né? O Léo falou um pouco sobre isso na aula passada. É por isso que Jesus diz o quê? Aquele que comete pecado é servo do pecado, não é verdade? E quando pecamos, estamos sob a direção da velha natureza. Eu estou pegando lá de trás para a gente chegar, né, na aula de hoje. Só que nós aprendemos também que ao crer em Jesus, né, nós somos libertos. Só que essa carta aos Romanos, esse capítulo 8, mostra o quê? Que existe também uma progressão, não é verdade? É a explicação detalhada. Lá no início, Romanos 3, 10 ao 12 diz assim, ó, diz que ninguém busca a Deus por sermos pecadores, né, já por natureza. A palavra diz: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. A palavra chama de inútil. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então, na verdade, a gente não tem, naturalmente falando, o livre-arbítrio para escolher o que é melhor para nós, né? O ser humano, ele já nasce configurado para escolher o que é errado, mal, né? Infelizmente é assim mesmo. Romanos 7,18 diz isso, né? Diz que na carne, ou seja, na nossa natureza humana, não tem nada que se aproveite, nada de bom. A palavra diz, ó, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Amém? Mas nós vimos que após receber o dom ali da nova vida, através do novo nascimento, aí a pessoa passa a desejar o bem, né? Como eu disse, existe uma progressão, tá? Por quê? Você vai sempre encontrar na carne a tendência ainda em fazer o mal, tá?
Então, voltando a dizer o que o Léo falou na aula dele no capítulo 7, você descobre o quê? Que você é assim um novo homem, porém com aquele velho homem preso, atado em você ainda, tá? E é nesse momento que a nossa alma clama e a gente entende o quê? Que a gente não pode fazer nada, né? A salvação, ela está fora da gente, ela está em Cristo Jesus, tá? Não adianta também querer domesticar a carne através dos preceitos lá da lei, né, que foi dada a Moisés. Não tem como. Romanos 7, 24 e 25 diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Né? Então, o ser humano, ele ainda... Então, aqui Paulo está ensinando aqui uma progressão, como se ver livre, né, do pecado e da morte. Ele está falando sobre a vida no Espírito, que é o tema dessa aula de hoje, do capítulo 8. Tá? Então, quando o cristão vive no Espírito, ele tem, sim, uma vida livre. Ele vive livremente para adorar a Deus, tem uma vida em comunhão com o Pai. Tá? A gente viu que no capítulo 7, na aula do Léo, falou sobre a vida na carne. Hoje, capítulo 8, já fala na vida no Espírito, né? No capítulo 7 falou que o homem tentando, né, fazer sua carne obedecer às leis de Deus, né? Só que a gente sabe que isso é impossível. E quando isso ocorre, ou que ele acha que está conseguindo isso, ele se decepciona, porque ninguém cumpriu a lei, né? Ou então ele se transforma num hipócrita que passa a crer, acreditar nas suas próprias ilusões, né? Felizmente existe gente assim, tá? Querendo se justificar. Então, ser verdadeiramente livre é estar em Cristo, não é verdade? É ser guiado pela sua palavra, a palavra essa que é aplicada, né, pelo Espírito Santo, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui para a gente entender melhor, tá? Usando o exemplo de um trem. Um trem, ele precisa estar nos trilhos para ele poder correr livremente. Então, fazendo uma comparação como que se nós fosse um trem, a máquina, e o Espírito Santo de Deus fosse os trilhos, né? Então, para poder correr livre, tem que ter o trilho. Até porque, se a gente parar para pensar, um trem correndo fora dos trilhos, ele não é livre, né? Ele já passa a ser um desastre. Vai tombar, vai matar gente, não é verdade? Então, eu peguei esse exemplo aqui, tá? Então, Paulo mostra aqui com clareza o quê? Que a salvação, ela não é apenas uma teoria, mas é real, é uma realidade vivida, né? Através do Espírito. Nós vimos lá em Romanos 7,14, que diz: os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Olha só o privilégio, né, que Deus nos concede, ser chamado filhos de Deus, tá? E, sendo filhos, logicamente, fazemos parte da família de Deus e, consequentemente, somos herdeiros, não é verdade? Possuímos uma herança. A palavra diz isso em 1 Pedro 1,4, para uma herança que jamais poderá perecer ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então, vale muito a pena, né, seguir a palavra, estar ali no caminho correto, não é verdade? Toda a dedicação às coisas de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, combateu o bom combate, né? Então é isso, até que foi só uma prévia, agora eu vou começar aqui. Nós paramos no versículo 17, onde a palavra diz: se sofremos com Cristo, também seremos glorificados com Ele. Como eu disse, aqui se refere ao preço que nós pagamos por nos identificar, né, com Cristo. Vamos lá, versículo 18. A partir daqui, o apóstolo Paulo ele já começa a falar sobre os sofrimentos presentes e a glória futura, tá? Vai fazer uma comparação que tudo que nós passamos nessa vida não se compara à glória que teremos, né, no futuro, conforme diz o versículo 18. Ó. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, as aflições presentes são passageiras, são leves, não é verdade? Comparadas à glória que há de vir.
O apóstolo Paulo ele chama os nossos sofrimentos dessa vida de leve e momentânea tribulação, né? Quando comparados ao peso eterno da glória que teremos. Segundo Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, volto a dizer, o plano de compensação divino é muito maior, é muito mais superior do que qualquer sofrimento que nós possamos passar nessa vida. Olha o que diz em Mateus, melhorou, o que diz em Mateus 19, 29. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, volto a dizer, nenhum sofrimento vivido aqui se compara, né, à glória que nós teremos, se compara ao preço que Jesus pagou para nos salvar, tá? 1 Coríntios 2,9 diz: o que os olhos não viram e não chegou ao coração do homem, né, é o que Deus tem preparado para os que o amam, tá? Então é desse jeito. Vou ler do 19 ao 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, né? Aqui o versículo 19 inicia falando sobre a ardente expectativa, né? Que significa literalmente assistir ansioso, né? Impaciente para ver o que? A manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo natural, ele aguarda assim com expectativa pelo momento em que os cristãos revelarão a sua identidade, né, como filhos de Deus, tá? Mostrando o quê? A glória divina. De que forma? Através das suas próprias ações, das suas atitudes, tá? Nessa manifestação, ela é vista assim como esperança, né, da redenção, né, da humanidade. Fala sobre a criação essa que tá sujeita, né, à corrupção desde a queda. Se transformou tudo. Então, o mundo natural, ele aguarda, assim, ansioso por esse momento, tá? E essa manifestação, volto a dizer, não é apenas uma declaração, tá? Mas é a expressão prática, assim, de tudo que vai ocorrer, né? Da nova vida em Cristo, tá? Revelando esse propósito aí que só é encontrado, né, na vida em Cristo. Aqui é interessante, quando o cristão manifesta essa nova identidade, ele influencia o local onde ele está presente. Então, a vida do cristão tem que ser assim, reflexo, né, da manifestação do amor de Cristo, tá? Da glória de Deus. O cristão deve sempre mostrar a realidade do reino dos céus ao mundo, não é verdade? Por quê? Seu modo de agir, tudo, suas palavras, vai sim transformar o local onde ele estiver, seja em casa, no serviço, na rua, né? Tem esse poder. Então, o cristão tem que impactar positivamente o local onde ele estiver. Então, essa manifestação aqui dos filhos de Deus significa mostrar algo. De que forma? Através de atitudes, como eu disse, né? Por meio de palavras, enfim, através do seu comportamento, né? No dia a dia. O versículo 20 fala que a criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou, tá? A vaidade aqui é relativa ao vazio, né, de existência, né, após a queda. Se refere à natureza que foi, como diz a palavra, sujeita à futilidade, tá? Por causa do pecado. Então, é a maldição que recaiu sobre a criação. Depois, versículo 21 fala: a esperança de que a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação deseja ansiosamente que Deus restaure, né, tudo
no seu estado original, vamos dizer, configuração de fábrica, né, como era antes, porque quando veio o pecado, acabou, né, distorceu tudo, a perfeição das coisas de Deus, tá? Então, é a espera ansiosa de que tudo voltará a ser perfeito. E um dia Deus libertará, assim, a criação, né, de tudo do seu estado corrompido e voltará a ser da forma como o Senhor projetou, tá? Então, a esperança da libertação e também a restauração total, finalizando, né, culminando ali com a glorificação, né, a redenção do corpo, do nosso corpo. Depois o versículo 22 fala sobre gemidos de parto, ou seja, volta a dizer, toda a criação sofre, né, a angústia ali como uma mulher em trabalho de parto, à espera do novo nascimento, né, libertação vindoura. Então a criação inclui todo esse mundo, né, o mundo natural, num processo doloroso de sofrimento, de angústia ali, né, mas também um processo de transformação aguardando uma nova vida. Vou ler do 23 ao 25. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Verso 25. Mas se esperamos aquilo que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente, né? Como vimos, toda a criação, né, ela geme aguardando essa redenção. O versículo 23 diz que nós também gememos almejando também, né, a manifestação dessa nossa adoção como filhos de Deus, tá? Que inclui, lógico, a redenção desse nosso corpo. Então, Paulo usa novamente aqui a imagem das dores de parto, né, de uma mulher, né, para descrever o sofrimento presente, mas para dizer também o quê? Que assim como o parto traz a dor, porém traz alegria, né? A mulher está gerando uma nova vida. Dessa mesma forma, os sofrimentos atuais, eles anunciam essa glória futura que haverá de vir. Cremos nisso, né? Onde seremos ressuscitados com corpos glorificados, é o que a palavra diz. E nesse mesmo versículo 23, diz que temos os primeiros frutos do Espírito. Aqui, na verdade, não tem a ver lá com Gálatas, não, mas é a garantia da nossa salvação, né? A garantia da nossa vida ressurreta, né? A glorificação final do nosso corpo e nós, né? Confirmação de nós como filhos de Deus. 2 Coríntios 5,5 diz: foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1,22 diz algo semelhante. Nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, né? Então, a palavra garante, sim, né? A alegria de um dia nós termos esse velho corpo aqui, pecador, glorificado. Depois, o versículo 24 e 25 fala sobre a esperança, né? Esperança, lógico, é algo abstrato, não se pode se ver, tocar, mas ela existe e está presente, né, no cristão. É a expectativa de algo que não possui existência material, né? A esperança é você crer em algo ali de bom que vai acontecer. Mas a esperança, logicamente, ela depende da fé, né? Tem que ter a fé, senão não existe esperança. Para a esperança poder existir na nossa mente. Porque ela é, lógico, como eu disse, é a expectativa de uma realidade não vista. Então, nós somos salvos através da fé do sacrifício de Cristo. Mas nossa esperança é o quê agora? A volta de Cristo, não é verdade? A libertação completa dessa natureza pecadora, amém? Então, essa esperança que nos faz é suportar o sofrimento presente, tudo que tiver que passar vale a pena, né? A expectativa de ver finalmente o cumprimento das promessas de Deus, tá? Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele apresenta o processo, né, da ideia da salvação em 3 etapas.
Primeiro, passado. Nós somos salvos no momento em que nós acreditamos em Cristo, não é verdade? Cremos em Jesus como um único, suficiente, exclusivo Salvador, tá? Então, a vida eterna ela já se inicia nesse momento. Segundo, presente é o tempo atual, onde vivemos o processo da santificação. Isso é importante para todo mundo. E terceiro, futuro, né? Quando o reino de Cristo se estabelecer, aí finalmente nós seremos transformados, tá? Como diz em Coríntios 15:51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E o versículo 58 diz: portanto, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não será inútil. Então, volto a dizer, essa aí é a nossa esperança, a esperança do cristão. Amém? Versículo 26 ao 30 fala sobre a intercessão do Espírito, tá? Eu vou ler o 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, por não sabermos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, né? Vamos lá, versículo 26, diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, tá? Há outras coisas aqui que podem ser incluídas no conceito de fraqueza, né? Fraqueza é uma gama muito grande, pode ser, mas aqui é referente à nossa ignorância, como a palavra diz, né? Paulo faz um contraste entre a nossa incapacidade, né, de orar, né? De saber orar, e o Espírito intercedendo por nós, não é verdade? Então o Espírito ele supre essa nossa limitação, né? Nossa pequenez, porque ele intercede por nós junto ao trono de Deus, né? Que coisa boa, né? Que nós temos isso. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Sabemos que Jesus foi, mas ele disse: eis que vos deixo, né, o Espírito Santo. Tá? Então, o cristão, ele nunca vai estar sozinho. Por quê? O próprio Deus, ele nos ajuda a estar em comunhão com ele, né? Através do Espírito Santo. Então, a mensagem central aqui na verdade, é para encorajar o cristão, né, a confiar em Deus, viver uma vida guiada, né, pelo Espírito Santo. É isso que diz esse estudo aí de Romanos 8. Então, a gente se sente consolado ao saber que o próprio Deus, ele ora por nós através do Espírito Santo, né? E, logicamente, essa intercessão do Espírito, ela é eficaz, por quê? Porque ela está alinhada com a vontade de Deus, né? O propósito de Deus. Amém? Versículo 28 ao 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou, né? Vamos lá, versículo 22, aqui é bem interessante: se todas as coisas cooperam para o bem, né? Esse versículo, muita gente já falou isso para mim, né? A gente escuta o povo dizer, quando alguém está passando alguma tribulação, algum momento difícil na vida, todas as coisas cooperam para o bem, não é verdade? Então, as pessoas acreditam que todas as coisas cooperam para o bem, mas na perspectiva daquilo que me satisfaz, daquilo que o que eu quero, não é verdade? Do que eu planejo, do que o meu coração deseja. Só que não é bem assim, né? Comum as pessoas falar isso aí como um sentimento, né, natural, temporal, tá? Para dizer aos outros. Mas aqui Paulo não está falando, né, desse sentimento como que seja de otimismo, de confiança, tá?
mas ele define-se cooperar para o bem como algo que vai além de qualquer bem material, de qualquer dinheiro, de qualquer bem-estar, tá? Paulo está falando sobre como viver com a ajuda de Deus, não é verdade? Mesmo em meio ao sofrimento, tá? Ele próprio é um exemplo vivo disso, né? Sofreu perseguição, prisão, enfim, agressão, só que o Senhor estava com ele. Então, na verdade, é isso. Outro exemplo é a história de José do Egito, né? Sofreu dificuldades, mas, porém, Deus levou ele a uma situação de poder onde ele pôde ajudar o povo numa época em que toda a nação passava fome, né? Então, na verdade, é isso. Cooperar para o bem se refere a um pré-requisito para Deus continuar operando na gente, não é verdade? Trabalhar na nossa vida. Então, não é aquilo que eu acho que é melhor para mim, segundo o meu entendimento, o meu querer, tá? Porque, lógico, os propósitos de Deus estão muito acima, né, de qualquer sabedoria humana. Amém? Então, é fundamental entender que mesmo em meio a dificuldades, as adversidades, Deus ele está sempre presente, está sempre conosco, né? E quando vier a sensação de que não tem mais saída, a gente não tem mais o que fazer, é interessante se lembrar dessas 3 frases. Primeiro, você é um filho amado de Deus. Segundo, Deus não saiu do controle da sua vida, né? Deus, na sua onisciência, Deus é atemporal, não existe passado, futuro e presente, então Ele está presente em tudo, sabe de tudo. E terceiro, você não vai estar sozinho. Amém? Pode falar, Dalton. É interessante porque, nesse ponto que você citou, quando se trata de se beneficiar com alguma coisa que está acontecendo, né? Mas Deus se relaciona com a salvação e não com o seu bem próprio. Às vezes você vai dar uma martelada no dedo e vai falar tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Espera aí, mas o dedo continua machucado. Mas se esse machucado for para beneficiar, você parar e pensar um pouquinho que você não pode nada e Deus pode tudo, e que às vezes você vai perder para poder ganhar a salvação, aí encaixa bem esse versículo. Porque quando se trata de coisa material, tudo bem você ganhando a salvação. O importante é a salvação da alma. E Deus está muito mais preocupado com a salvação da tua alma do que dos seus bens materiais. E às vezes a pessoa fica chateada por causa dos bens materiais, por causa da situação, da doença, disso. Mas se essa doença te levar à salvação, glória a Deus. Está no lucro, né? É verdade. Não existe bem material, bem-estar que vai sobrepor a salvação. Então é isso, como eu disse, você é um filho amado de Deus, Deus não saiu do controle da sua vida e você não está sozinho. O Salmo 139 fala bastante sobre isso, eu vou ler só um trecho aqui, do versículo 1 ao 4 e do 7 ao 10, diz, é bem conhecido, todos conhecemos, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Tá? A Bíblia traz vários exemplos que Deus está conosco mesmo nos piores momentos, né? Nos momentos adversos, tá? Deus estava no fogo lá com Sadraque, Mesaque e Abidinego, estava na cova lá com Daniel, né? Os leões, estava com o apóstolo Paulo durante o naufrágio, né? Enfim, a história de Jó também mostra que nada na vida ocorre sem a permissão do Senhor, não é verdade? Então, volto a dizer, se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, significa o quê? Que todas as circunstâncias trabalharão para que o cristão em que ele seja moldado, não é verdade? No presente momento, para no futuro poder reinar com o próprio Jesus, tá? Então, resumindo esse versículo aqui, né, numa frase, volto a dizer, nós somos todos limitados, né? Então a gente nem sempre entende as coisas de Deus, mas
podemos confiar, ter certeza que tudo que ocorre é para o nosso crescimento e para a nossa salvação, né? Como disse o nosso irmão Adalto. Depois, versículo 29 e 30, fala sobre os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, e a esse chamou, justificou e glorificou. Aqui é bem interessante, esse predestinou não tem nada a ver com a situação lá dos calvinistas, né? Calvinismo que crê que Deus tem um grupo de eleitos, né? E sendo assim, ele predestinou alguns à salvação e outros à perdição, tá? Dependendo de ter ou não aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Então não é isso. Mas o que ocorre, como eu disse, Deus na sua onisciência, né? Ele já conhecia cada geração que viria ao palco desse mundo, né? Ele já tem tudo ali, né? Então ele sabe tudo de antemão. Na verdade, o desejo de Deus é que todos se salvem. A palavra, ela diz isso, tá? 1 Timóteo 2, 3, 4 diz, ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, esse versículo, ele serve para ilustrar, né, verdadeiramente essa é a vontade de Deus, que todos recebam a salvação através de Cristo Jesus, na fé em Cristo, no seu sacrifício. Segundo a Pedro 3,9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, volto a dizer, a salvação ela não é também imposta, né? Ninguém é obrigado a querer ser salvo, tá? Mas quem optar por resistir ao propósito de Deus vai sofrer as consequências, não é verdade? Né? Vai estar perdido, mas lógico que vai ser por decisão própria, né? O homem tem Deus fez o homem consciente, ele sabe o que faz. Então, a presciência de Deus, ela não exclui nem a liberdade e nem a responsabilidade humana, né? Isso é bem interessante, para o homem poder ser julgado. Então, aqui Paulo não está sugerindo de forma alguma que Deus predestinou algumas pessoas à salvação e outra à perdição, independente da escolha, né, da pessoa ter opção de escolher ou não aceitar Jesus, né? Se fosse assim, nem faria sentido. Um exemplo, a pessoa conhece a palavra, se batiza, passa a viver a vida ali, né, no Evangelho, e por acaso ela estaria incluída no grupo dos que estarão perdidos, não adiantava nada, né? Ou vice-versa, a pessoa vivia para o mundo, não crê no sacrifício de Cristo, mas ela ser salva, por quê? Porque ela já foi escolhida de antemão, né? Então, isso é uma doutrina que não procede assim, não é dessa forma. Não existe nenhum versículo na Bíblia que afirme isso aí, né? E que Deus destinou algumas pessoas especificamente para o inferno, né? Para a perdição. Mas, ao contrário, a Bíblia ensina que Deus ama a todos, né? E oferece a salvação a todos que nele crê. Versículo famoso, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vê aqui, ó, a palavra não diz Deus amou certas pessoas de toda maneira, mas é todos, não é verdade? É simples de entender. Então, diz claramente que todo aquele que nele crê recebe a vida eterna. Então, esse versículo, a gente vê que aqui já mata, contrapõe essa ideia aí de que Deus tem um grupo de escolhido, né? O que ocorre, agora que está, as condições, né? João 3,16, a condição que é crer, né? Todo aquele que nele crê. Como vimos em 2 Pedro 3,9, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A condição é chegar ao arrependimento, né? 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é a condição, a condicional, chegar ao conhecimento da verdade. E Efésios 1:4-5, que diz, porque nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, que também é a condição, tá? Então, existe um protocolo a seguir, né? Você aceita e é a mudança de vida.
Em seguida diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui é basicamente o que diz no versículo aqui subsequente, Romanos 29:30, né? Voltando ao texto de Romanos novamente, olha lá, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, tá? O versículo 30, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então, volto a dizer, a vontade de Deus é que ninguém se perca, né? Prova disso é que a salvação ela é universalmente oferecida, é para todo mundo, né? Só que a escolha, volto a dizer, a escolha de aceitar ou não é uma decisão pessoal, né? Cabe a cada um decidir. Então aqui o apóstolo Paulo mostra no versículo 29 a condição sem a qual ninguém pode ter comunhão com Deus, que é não parecer com o Filho unigênito, né? Ser semelhante ali ao caráter de Cristo, tá? É o que diz a palavra, para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, aqui para finalizar, a salvação ela é universalmente oferecida, está disponível a todo mundo, a todos quem? Todos que aceitarem voluntariamente, não é verdade? Não é imposta. E isso aí é uma escolha individual, né? Não é uma decisão pré-determinada, volto a falar. Isso aí não procede de Deus. Porque se fosse dessa forma, é só a gente parar para pensar, isso aí nem condiziria com o caráter de Deus, né? Escolher alguns e outros não, né? Santo, justo e amoroso, né? Isso aí fugiria da essência do caráter do Criador. Amém? Eu vou ficar por aqui. Tá, pode falar, Ailton. Então, esse para mim é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. É um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. É um texto extremamente denso. E quando você lê, parece que ele está falando de 3 assuntos diferentes que não tem nada uma coisa a ver com outra. Do 26 ao 30, ele parece que percorre várias galáxias diferentes. Ele primeiro começa falando do Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Ele fala primeiro sobre oração. Depois ele parte. E aquele que sonda os corações sabe que a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelo santo. Primeiro ele fala num versículo sobre a nossa oração. Depois ele fala sobre como a mente do Espírito, e daí vem uma coisa que nós sempre usamos, a nossa perspectiva, pelo menos a minha, quando eu falo sobre o Espírito Santo, ele é um conselheiro que fala da parte do Senhor Jesus, mas que ele não tem uma contribuição muito ativa, no sentido de que e a gente vê nos textos bíblicos, que o Espírito ele serve para nos esclarecer algo que foi dito por Jesus. E aqui ele fala sobre a mente do Espírito. A gente tem pouquíssima informação sobre né? A profundidade da mente do Espírito, que a gente sabe, claro, de outros textos bíblicos, que o Espírito ele tem a mesma qualidade, excelência e potência que o próprio Pai e o próprio Filho têm. Depois ele passa no versículo 20, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo seu propósito, que parece que é um terceiro assunto, falando que as coisas contribuem para nós, e você explicou bem. E depois a gente chega num outro, do outro versículo do 29, porquanto aos que de antemão conheceu... Não é 3 assuntos difíceis, 4 assuntos diferentes, daí você vai para o 30 ainda. E, por favor, quando eu digo 30, né, o texto bíblico falando, aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Ele fala de 5 assuntos distintos, absurdamente difíceis, que dá para a gente passar 20 horas conversando e não vai chegar numa resolução. Eu não sei o quanto a igreja em Roma ela está preparada para ouvir esses 5 assuntos em 5 versículos diferentes.
E não são 5 capítulos diferentes, são 5 versículos. E, por exemplo, daqui, desse texto, vem o fundamento que você falou, e você falou perfeitamente, sobre os calvinistas, deles defenderem que não, existe uma predestinação. E alguns argumentos surgem. E quando eu dei essa aula mais ou menos uma década atrás. Eu fui extremamente infeliz nessa aula, porque eu não estava preparado para o texto. Não estava preparado para as complexidades desse texto. E eu vi alguns argumentos muito bons dos calvinistas, por exemplo. E eles usam argumentos realmente muito sofisticados. Eles falam, mas Deus é soberano. Deus sabe tudo em todos os momentos, em todos os lugares. Deus pode tudo em todos os momentos, em todos os lugares. Como eu vou falar que existe livre-arbítrio quando o próprio Senhor domina todas as coisas? E é um argumento extremamente interessante. Eles colocam também o argumento, mas não existe o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio é uma coisa criada, não existe na Bíblia nenhum momento que fala sobre livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é totalmente contra o que a onipotência de Deus. E os argumentos são muito bons. Sim, os argumentos que eles usam, e daí eles usam às vezes como exemplo, mas você vê, Jacó ele não fez nada, mas ele já foi predestinado a ser sobre seu irmão, a ser superior sobre seu irmão. Você está dizendo que existe livre-arbítrio, mas aqui o Jacó não existe. E existe sim, e você vê argumentos muito bons, e parece que eu vou ficar maluco nisso. Mas eu acho que isso é muito importante. A gente entender que nós não temos como entender coisas que são superiores a nós. E a onipotência, onipresença, onisciência de Deus são coisas que nós não temos a mínima ideia. E é importante que a gente estabeleça de forma muito clara. Você não tem condição de saber, assim como eu. Eu não estou falando a você como se eu fosse um ser elevado, não. E isso é importante porque alguns fatos a gente tem que deixar inquestionável na Bíblia. Primeiro fato é que Deus é bom, ponto. E outro fato, o homem pecou, ponto. Se eu começo a tentar questionar e colocar essas duas grandes potências, porque saber sobre a onipotência de Deus e falar sobre o livre-arbítrio do homem e tentar degladiar as duas coisas, eu fico com um sério problema. Ou eu falo que Deus ele planejou que o homem pecasse, então Deus é mau. Então eu não consigo entender através desse texto sobre a predestinação. Por quê? Porque ou Deus é mau, ou ele é bom, e então todo mundo é bom, e então, ou senão a gente não foi criado por Deus. Então a Bíblia está errada, então a Bíblia mente. Ou senão, esse texto, Paulo ele trabalha em 5 versículos diferentes, com coisas extremamente profundas diferentes, porque não é o escopo do que ele quer falar. Porque se ele quisesse falar com profundidade sobre a predestinação, ele provavelmente perderia um capítulo. Sim. Porque provavelmente se ele fosse falar sobre somos mais do que vencedores na perspectiva que você falou, que foi muito bem, nós teríamos um capítulo inteiro falando. E o capítulo inteiro falando não é sobre isso. Então eu acho muito, muito boa o modo como você abordou, porque se ele abordou coisas que passou em 5 versículos, coisas que se eu pegar isoladamente, eu vou fazer uns monstros gigantescos que vai começar a degladiar com toda a Bíblia, quer dizer que o texto não está falando sobre monstros enormes que vão degladiar com o resto da Bíblia. Então, exatamente. A gente tem coisas que, mas no versículo tal está falando isso. Precisamos analisar, porque nenhum versículo na Bíblia é um universo em si só. Eu não analiso um versículo e através desse versículo eu interpreto todo o resto da Bíblia. A gente usa Jesus como o centro da Bíblia. O centro tem que ser Jesus e Jesus é a chave, não é um versículo só. Então, mas como você me explica isso? Eu não vou explicar, quem vai explicar é Deus. Vai para o céu, pergunta para Jesus, porque eu não sei porque Jacó porque Deus falou, não, você vai preponderar sobre o seu irmão. Eu não sei como aconteceu isso. E não é minha responsabilidade também. Então, assim, é muito bom,
Porque a gente tem no vício, não, eu vou querer agora descobrir os mistérios da mente de Deus através de um versículo da Bíblia. Religiões são formadas assim. Muito bom, assim, muito bom mesmo. Às vezes eu costumo ouvir, assistir uns debates de teólogos, gente que, né, teoricamente sabe muito, mas é o que tu acabou de falar. Às vezes meia hora, fica ouvindo daquele, e falam muita coisa que procede, mas o resultado no final não chega a lugar nenhum, né? Cada um fica com a sua defendendo. Então tem coisa, mistério de Deus, né, que não tem como. Mas a gente fica com a palavra, o cristão vive pela fé, né? Então, acho que aí resume tudo. Então é isso. Como eu disse, se fosse de outra forma, fugiria, né, do caráter, da essência do caráter de Deus. E eu vou parar por aqui, aí a gente vai sobrar mais uma aula para o Guilherme estudar mais para a faculdade. Tá bom, Gui? Mais uma semana.